Ok. Olá a todos. Bom, nosso tema da aula de hoje será controle de condicionalidade. Além do mais, na aula passada, já tínhamos conversado sobre condicionalidade, os tipos de incondicionalidades e as formas de se controlar. Na aula passada, eu comentei sobre controle difuso e controle concentrado. E como eu falei, havia dito, nós entraríamos nos detalhes nas aulas seguintes sobre o que seria esse controle difuso e o que seria esse controle concentrado. Então, na aula de hoje, nós vamos focar as atenções em controle difuso. Na próxima aula, a gente sobe a instância, e vai falar sobre controle concentrado. Então, vamos passear um pouco no conceito, na origem histórica do controle difuso. Quando ele surgiu? Tem uma história bem interessante com relação ao controle difuso de condicionalidade. Vou pedir que você preste bem atenção. Não é algo muito antigo, é algo recente, faz parte da nossa história essa possibilidade de se controlar. Não surgiu no Brasil. A história se passa nos Estados Unidos com John Adams, que foi derrotado na eleição presidencial por Thomas Jefferson. Então Adams resolveu, antes de passar o bastão, ser sucedido por Thomas Jefferson, ele nomeou diversas pessoas ligadas ao seu governo como juízes federais, e destacando-se nessa figura William Marbury. Tá? E a sua comissão, a sua investidura no cargo era para ser juiz de paz do condado de Washington. E Adams saiu nomeando tudo quanto foi juiz, mas não entregou a nomeação a William Marlborough. Pois bem, Thomas Jefferson, tá, ao assumir o governo, nomeou James Madison como seu secretário de Estado, e aí, ao mesmo tempo, por entender que a nomeação de Marlborough era incompleta, porque ele não recebeu o ato de comissão, não tinha sido entregue, ele determinou que Madison não mais efetivasse a nomeação de Marbury, ou seja, o antigo presidente havia nomeado Marbury, mas não entregou efetivamente a nomeação a ele, não deu conhecimento. Então, quando Thomas Jefferson assumiu, pediu que seu secretário de Estado, James Madison, não nomeasse mais o Marlborough. Naturalmente, lógico, Marlborough acionou Madison pedindo explicações. Espera aí, eu ia ser o juiz. O ato foi do antigo presidente. Como é que esse novo agora torna sem efeito? Como o Marlborough não teve nenhuma resposta, ele impetrou um Writ of Mandamus, tá? Instrumento da legislação do judiciário americano. E ele queria efetivar a sua nomeação. Imagine a situação, você recebe uma nomeação para juiz federal, né, do presidente da República, e de repente você é impedido de tomar posse pelo novo presidente, que torna sem efeito seu ato. E aí, depois de muitos e muitos anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos resolveu debater a matéria, que estava lá esquecida. John Marshall, que era na época o chefe de justiça, em seu voto ele analisou vários pontos. E em que a Suprema Corte teria sim competência para apreciar ou não aquele remédio constitucional dos Estados Unidos, o Right of Mandamus. Depois de muito pensar, refletir, Marshall concluiu o seguinte: assim, a fraseologia particular da Constituição dos Estados Unidos confirma e corrobora o princípio essencial a todas as constituições escritas, segundo o qual é nula qualquer lei incompatível com a Constituição Federal deles, e que os tribunais, bem como os demais departamentos, são vinculados por esse instrumento. Ou seja, reconheceu a supremacia da Constituição dos Estados Unidos. Em 1803, decidiu que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei, em um caso concreto, e a Constituição, deve prevalecer a Constituição, porque ela é hierarquicamente superior. E aí, senhores, começou a surgir a ideia de um controle difuso, ou seja, de que toda lei, toda determinação, todo decreto, todo ato do Poder Executivo deverá estar submetido à Constituição Federal. E esse surgiu então a ideia de um controle difuso, repressivo ou posterior,
chamado de controle pela via de exceção. Você não vai extirpar a lei de forma geral, mas você vai fazê-la em um caso concreto, como foi o caso concreto de Thomas Jefferson, Marbury e Madison. Então, é realizado por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Tá? E quando falo em juiz ou tribunal, tem que observar as regras de competência processual. Não estou falando de regras de competência para discutir a constitucionalidade, mas para discutir a causa. Essas regras estão no Código de Processo Civil. Esse controle difuso verifica, e vejam bem aqui, por favor, em um caso concreto, tá? Que declara a inconstitucionalidade de forma incidental, ou seja, que nós chamamos de inconstitucionalidade incidenter ou incidenter tantum. Ou, se a gente for fazer uma tradução mesmo para o português, a inconstitucionalidade incidental, ou seja, só se analisa aquilo em que a situação está incidindo, é incidente, ou seja, a situação prejudica a análise do mérito. Então, você pede ao juiz, fundamentando aquela inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo, e ela vai ser declarada inconstitucional na sua causa, no seu processo. Então, digamos que eu praticamente entrei num cargo público, vamos imaginar a situação, e o governador baixa um decreto, tá, dizendo que eu não vou ter, minha função não vai ter mais 13º. Então, o 13º é protegido, as férias, por exemplo, não vai ter mais férias. As férias é um instituto protegido pela própria Constituição Federal, inclusive com um texto constitucional. E alguns artigos da Constituição Federal relativos ao artigo 7º são aplicáveis sim aos servidores públicos. Então eu posso entrar com uma ação para declarar aquele ato inconstitucional, mas só vai se aplicar ali. Ou posso recorrer ao STF em controle concentrado. Então vejam, o controle difuso ele ocorre em uma situação específica, em um caso concreto. Ou seja, a decisão da inconstitucionalidade não vai ser abstrata, ela será naquele processo, naquele caso em específico. E você vai ter que observar as regras do processo civil, saber quem é o polo ativo, quem é o polo passivo, analisar a matéria. E aí, nessa hipótese, tá, que a gente imagina que se começa na primeira instância, porque o STF não vai, a não ser que nos seus casos ativos da sua competência, ele não vai analisar méritos. Os tribunais recursais, alguns não analisam mérito e assim vai. Tá? Então, análise de mérito, a gente entende que a ação está começando lá no juízo monocrático. E aí, um tribunal competente, distribuído o processo para a turma, câmara ou sessão, tá? Dependendo da organização interna do tribunal que vai ser estabelecida, argue-se o controle difuso de funcionalidade da lei ou de ato normativo do poder público. O relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, vai proferir o seu voto. É um procedimento até muito simples. Logo após, tá, ele submeter a questão ao órgão, e aí vai ter conhecimento do processo, e pode dar duas decisões. Primeira, rejeitar a arguição e o julgamento continua com relação às outras questões, ou acolher a arguição de controle difuso. Essa questão sai da Câmara das turmas fracionárias e vai para o plenário do tribunal onde estiver. Ou se tiver algum órgão especial com essa competência, dependendo da organização judiciária, do regimento do tribunal, estou falando de tribunais de justiça, TJ, por exemplo, não estou falando de Suprema Corte, aí vai para esse órgão especial. Mas, via de regra, uma vez acolhida a arguição de controle difuso de constitucionalidade em um processo, essa questão sai da Câmara Fracionária, da turma fracionária da Câmara, depende da organização, e vai para ser debatida no plenário. E aí nós temos o artigo 97 da Constituição Federal, que ele é bem interessante, quando ele estabelece que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial,
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. É o que nós chamamos de cláusula de reserva de plenário, ou full bench, significa mesa cheia, ou bancada cheia. Então, o artigo 97 é conhecido no meio jurídico como artigo do full bench, ou reserva de plenário. É uma regra que somente pela maioria absoluta dos membros do plenário, ao tribunal, que no caso é o plenário, né? O plenário é a reunião de todos os membros do tribunal, do juiz, somente pela maioria absoluta, que se vai decidir pela inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então veja aqui, é um pouco mais difícil de se conseguir, porque tem regras, você vai declarar a inconstitucionalidade de um ato. Você não é o STF para fazer isso, mas você pode fazê-lo com sede de controle difuso. E o procedimento é o adotado no artigo 950 do Código de Processo Civil. Tá? E se você faz o procedimento, é a arguição, tá? De constitucionalidade e controle difuso. E essas regras seguem o procedimento comum. Okay? E aí, declarada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei por maioria absoluta dos seus membros de certo tribunal, seria um verdadeiro despropósito, tá? Nos tempos atuais, quando se verifica de maneira inusitada a repetência desmesurada de causas da mesma questão jurídica, o que nós chamamos no direito de causas repetitivas. Já pensou? Você decide a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquele ato, aí começa a vir uma enxurrada de ações, e aí continua a expressão do ministro Imar Galvão, dizendo vinculadas à interpretação da mesma norma que se exigisse em cada recurso apreciado, a renovação da instância incidental da arguição da inconstitucionalidade, levando as sessões da Corte a uma monótona e interminável repetição de julgados da mesma natureza. O que o Mar Galvão quis dizer aqui com essa expressão? Uma vez que você faz o controle difuso em uma questão judicial, poderá acontecer de virem causas repetitivas. E vou dizer quando e onde isso aconteceu. Preste bem atenção. Em São Luís, né, em específico, existe uma polêmica com relação à taxa de ocupação, ou laudêmio. E essa questão já foi debatida pelo Tribunal Regional Federal inúmeras vezes. Já se decidiu que é inconstitucional a cobrança de laudêmio na ilha do Sul, por conta da regra da emenda constitucional que nós tivemos, em 2004, se não me engano, e a regra dizendo que terras da Marinha, que são capital ou tem 1.000 habitantes, não é terreno da Marinha, não é laudêmio, não é floreiro, enfim. Essa questão foi muito debatida, até que foi bater no STF. Por que foi bater no STF? Porque quando os ligados ao setor imobiliário descobriram isso, poderiam retirar essa taxa dos terrenos vendidos em São Luís, eles entraram com uma enxurrada de ações no judiciário. Eu confesso, eu cheguei a trabalhar uma época com imobiliárias, eu mesmo fiz várias ações para retirada da taxa de laudêmio. Quando saía a liminar, a imobiliária já poderia negociar o terreno tranquilamente, porque praticamente saía a taxa e já conseguia. Era causa ganha. O que aconteceu? Como as causas estavam repetitivas, o STF simplesmente puxou para si a responsabilidade de fazer um controle concentrado dessa regra. E a aplicação erga omnes. Mas, na votação, não passou. Ou seja, o ministro, que eu não me recordo quem foi, alguns ministros que votaram contra, tá, essas causas repetitivas, achando que em São Luís, cada decisão relativa ao laudêmio teria que ser analisada individualmente, ou seja, nada adiantou o STF ter puxado a questão de causas repetitivas para tentar dar uma decisão só. Acabou ficando a mesma coisa e todo mundo entra com a ação. Já tem uma decisão, já uma jurisprudência firmada, fica realmente monótono e repetitivo
várias ações sobre aquilo, batendo no TRF e o juiz tendo que decidir, é sempre a mesma coisa. Eu acho que acaba poupando trabalho, mas é a visão de cada um. Então, senhores, essa tendência foi confirmada pela Lei 9756 de 1998, que acrescentou o parágrafo único do artigo 481 do já revogado CPC de 1963, mas mantido pelo artigo 949, parágrafo único do CPC, que são decide sobre essa tendência. O que são os órgãos fracionários tribunais? São as câmaras, grupos, turmas ou sessões. Bem? Não há necessidade de se observar a regra do full bench da Constituição Federal, tá? Em algumas situações. O artigo 949, quando se trata de questões repetitivas, ele diz o seguinte, eu vou aqui ler a vocês. Parágrafo único do artigo 949 do CPC, preste atenção na redação. Que fala justamente, o artigo 948 em diante, fala justamente do incidente de arguição de inconstitucionalidade, procedimento que eu falei que o CPC regula. O parágrafo único do 949 diz: os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ou seja, se tratando de causas repetitivas, a Câmara, ou seja, o órgão fracionário, ele não vai mandar nem para o STF, nem para o plenário. Por quê? Porque já tem uma decisão a respeito. Tá? Os órgãos fracionários não vão fazer essa repetição. Tá? Manda para o plenário. Tu já pensou toda vez que chegasse uma causa referente, tivesse que mandar para o plenário do tribunal para o STF? Você já tem uma decisão para aquela situação, o CPC, no parágrafo único do 949, disse, olha, você pode aplicar. Aplica a decisão e pronto, decida só dentro do órgão fracionário, Câmara, grupo, turma, sessão, depende do tribunal, depende da organização, mas decida lá. E é uma questão de lógica. Para que você vai enviar essa questão para o plenário, já foi decidido em plenário, você aplica simplesmente a jurisprudência, aplica simplesmente a decisão. Para que, por exemplo, mandar para o plenário se o STF já julgou essa causa repetitiva? É justamente o que eles queriam com o Lauleme, mas infelizmente os ministros, acho que foi Barroso ou Fachin, acho que os dois votaram, que não seria aplicado a questão repetitiva, que em todo o processo teria que ter arguição. Paciência, não dá para ganhar todos, é bem verdade. Mas há uma possibilidade de você simplesmente desconsiderar o artigo 97 da Constituição Federal. Já se debateu muito até se esse 949 era inconstitucional, mas já chegaram à conclusão que não. Tá? Ele é só uma exceção à regra, é bem lógica. Tá? Então, se o tribunal mantiver a continuidade do ato normativo, ou seja, não afastar a presunção de validade, o artigo 97 determina a observância do full bench para declarar a inconstitucionalidade. Tá? O plenário tem que ser convocado para declarar a inconstitucionalidade. Mas se o tribunal, a Câmara ou órgão fracionário mantiver a constitucionalidade. Outra regra geral. Nos casos de normas pré-constitucionais, tá? Ou seja, o ordenamento jurídico era anterior à nova Constituição. Tá? E aí, senhores, vai se discutir se esse artigo, se esse ato, se essa lei foi recepcionada pela Constituição ou não. E aí você não vai discutir inconstitucionalidade, você vai discutir se foi recepcionado ou não. É uma norma anterior à Constituição de 88. Então tem que ter muito cuidado com isso. Outra regra geral. Quando o tribunal utilizar a técnica de interpretação conforme a Constituição, não haverá declaração de constitucionalidade. Quando você diz, não, esse artigo, esta lei, esse ato, esse decreto pode ser interpretado conforme a Constituição, você não está declarando que ele é constitucional. Mas, ao mesmo tempo, você está afastando a possibilidade dele ser inconstitucional. Tá? E aí, tá? Na decisão em sede de medida cautelar, não se trata de decisão definitiva, porque só o STF pode fazer.
E, senhores, algumas perguntas aqui para refletirmos sobre a cláusula de barreira, tá bem? Vamos imaginar a seguinte situação. Um recurso especial, que tem a competência da turma do STF. E aí, encaminhar esse recurso especial ao plenário ou não, depende de hipóteses regimentais específicas do STF. Você invocar num recurso especial, por exemplo, que há uma arguição de inconstitucionalidade, não é? Você não vai conseguir fazer que vá direto para o plenário. Tá? Aqui para a tua pergunta. Não, até porque isso você consegue em tribunais menores. Tem um processo, eu faço a arguição de inconstitucionalidade, passa para a turma, ou Câmara, ou órgão, a turma verifica que realmente há possibilidade, mas não pode decidir sozinha. Se não é uma causa repetitiva, leva ao plenário do tribunal. Só que no STF não. Tá? Você não pode fazer uma arguição de controle ou de constitucionalidade, porque no STF não vem muito bem o controle difuso no STF. Existe uma lógica. Para que você vai utilizar como regra o controle difuso no STF se ele exerce o controle concentrado? Se existem ações específicas para se julgar uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei no próprio STF. Então, para que você vai pedir a arguição de inconstitucionalidade em um recurso especial, por exemplo, que é de competência do STF, para julgar a constitucionalidade da lei? Se você tem ações próprias para isso. Tá? A próxima pergunta para nós refletirmos e debatermos é: aplica-se a cláusula de barreira no plenário das turmas recursais ou no juizado especial? Nós temos as turmas recursais no juizado especial. A resposta é não. Tá? Por quê? Porque, embora sejam considerados órgãos recursais, as turmas dos juizados não são considerados tribunais. Algo meio doloroso de se dizer, mas sim. A cláusula de reserva de plenário são para tribunais. Embora esses órgãos do recurso do juizado especial tenham a natureza de um órgão recursal, eles não são tratados como tribunais. A Câmara, a turma recursal do juizado especial, é uma turma de juízes dentro da própria organização do juizado especial. E não é um tribunal como, por exemplo, é o TJ para as varas comuns, da justiça comum, as varas cíveis, as varas penais. Você tem o Tribunal de Justiça. Mas a turma recursal é uma instância de recursos dentro da própria organização do juizado especial. Então, já se entende que você não consegue a cláusula de barreira de plenário no juizado especial, porque ele não é considerado um tribunal. Tá? No artigo 97, refere-se a tribunais. Tribunais que são listados no artigo 92. Refere-se também a respectivos órgãos especiais do artigo 93. As turmas dos juizados no âmbito recursal não funcionam sob regime de plenário, não funcionam sob regime de órgão especial. Então, como você vai ter uma cláusula de reserva de plenário em uma turma recursal que não tem plenário, não funciona com o plenário, com a figura do plenário, você não consegue. Você não consegue aplicar o artigo 97 na turma recursal, que é a cláusula da mesa cheia do full bench. As turmas recursais, órgãos colegiados dos juizados, poderão declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei ou afastar sua incidência no todo em parte sem que viole a cláusula de reserva de plenário, ou seja, ele pode. Cara, no turma recursal não precisa você chamar todos os juizados, todos os juízes Não. Você decide dentro da sua Câmara. Então não se aplica o artigo 97 para juizado. Isso não impede, claro, que a parte que está perdendo interpõe o recurso ordinário ao STF. Não impede. O direito é livre. Você pode recorrer, se não estiver satisfeito. Mas entenda que a turma recursal do juizado especial não precisa da cláusula de reserva de plenário para simplesmente decidir pela inconstitucionalidade. O STF ele já decidiu, tá, que embora a cláusula de reserva de plenário não se aplique às turmas recursais de juizado, isso não significa que os requisitos de admissibilidade poderão ser desrespeitados. Não.
Você só não vai ter a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, reunir para ter maioria absoluta. O STF já disse, mas todos os outros requisitos deverão ter. Tá? Como, por exemplo, a juntada do inteiro teor da decisão que você quer declarar inconstitucional, que é o objeto do recurso. Tá bem? E nós temos até uma emenda para ajudar a entender isso aqui. Ela diz o seguinte: a regra da chamada reserva de plenário para a declaração de constitucionalidade não se aplica deveras às turmas recursais de juizado especial, mas tal circunstância em nada atenua nem desnatura a rigorosa exigência de juntada de cópia integral do precedente que tenha ali pronunciado. Inconstitucionalidade de norma, ou objeto do recurso, fundado no artigo 102, que é a competência do STF, a mesmíssima razão de ser que, igual título de admissibilidade de recurso, não se dispensa a juntada de cópia do órgão, etc. Então você tem, sim, essa característica que nós não podemos deixar de lado. Ok. Próxima pergunta, para a gente refletir sobre controle difuso. Aplica-se a cláusula de reserva de plenário, a do artigo 97, à decisão de juízo monocrático de primeira instância? Não. Por quê? Porque a cláusula de reserva de plenário do 97, ela é, mais uma vez, vou repetir, para tribunal. Tá? Não é direcionada para o juízo monocrático. Ah, mas ele pode fazer o controle difuso incidental? Pode. Ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei autonormativa de forma incidental? Pode. Então, por que não se aplica a cláusula de reserva de plenário nesse juízo? Vamos imaginar, qual plenário que vai chamar? Se ele é o juiz monocrático da vara, quem que ele vai juntar? O secretário, o escrivão, o oficial de justiça, quem mais? Os estagiários para decidir? Não, ele é monocrático, ele é sozinho. Ele é o juiz titular da vara, ele é o juiz monocrático daquela vara. Quem que ele vai chamar para decidir de forma colegiada, se não existe colegiado? Tá? Se não existe o colegiado, como é que ele vai decidir de forma colegiada? E aí nós temos até uma emenda para entender isso aí. Seguinte emenda para analisarmos. A declaração de constitucionalidade de leis ou atos emanados do poder público submetem-se ao princípio da reserva de plenário, consagrado no artigo 97 da Constituição Federal, a vigente Carta Política, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 34, que reservou ao plenário dos tribunais a competência funcional por objeto do juízo para proferir decisões declaratórias de constitucionalidade. São os órgãos fracionários, câmaras, grupos, etc. Muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional de atos estatais, não dispõem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies jurídicas editadas pelo poder público. Essa especial competência dos tribunais pertence com exclusividade ao respectivo plenário, ou onde houver o correspondente órgão especial. Okay? A norma escrita no artigo 97, porque é exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciário, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional. Ministro Celso de Mello. O que uma palavrinha escrita tribunal, né, é capaz de fazer? Se não tivesse escrito tribunal, aí todo mundo teria que dar um jeito. Mas como lá tem tribunal, então entende que aplica-se para tribunais, né, para órgãos com estrutura de tribunais. E pela decisão de Celso de Mello, não se aplicaria aos juízes monocráticos porque eles não são tribunais. Eles não podem se reunir em colegiados para decidir como tribunais. Os órgãos administrativos autônomos, CNJ, CNMP e TCU, eles observam a cláusula de reserva de plenário? Nós já falamos sobre controle de constitucionalidade na aula passada, pelo TCU, pelo CNJ, né, como a questão, se é possível ou não. Nós já falamos isso na aula passada. A cláusula de reserva de plenário, sim, ela tem que ser observada, e é por força de uma súmula. A súmula 347 do STF diz: a Corte estabeleceu que os ditos órgãos administrativos autônomos, CNJ, CNMP e TCU, com a função constitucional de controlar a validade dos atos administrativos, poderão afastar a aplicação de lei autonormativa violadora da Constituição. Tá? Mas como eles são estrutura de tribunal, eles não exercem jurisdição,
tá? É que no exercício das suas funções administrativas, nós já discutimos na aula passada, eles podem afastar a aplicação de uma lei ou de ato normativo de modo incidental. Nós já conversamos sobre isso na aula passada. E, senhores, o STF entendeu necessária a observância da cláusula de barreira nesses tribunais, tá? O STF já decidiu, tá? O que se tem é o afastamento por inconstitucionalidade de uma aplicação da lei, tá? Com base no ato administrativo, ou seja, controle difuso, tá? E não a declaração de inconstitucionalidade da lei, ou seja, o controle difuso ele não declara uma lei inconstitucional, ele afasta a aplicação. Quem tem que declarar a inconstitucionalidade ou declarar a constitucionalidade é o STF. Então entenda, no processo de controle difuso, o órgão tribunal, o juiz monocrático, ele vai declarar a aplicação ou não, tá? Mas ele não declara inconstitucional. Quem faz isso é o STF, em controle concentrado. Ok? Quais são os efeitos de uma decisão do controle difuso? Isso você tem que ter em mente quando tiver a estudar, porque no controle concentrado esses efeitos serão diferenciados. Então vamos ver quais são os efeitos da decisão que afastou a aplicação daquela norma por considerar inconstitucional. Tá? Não vamos utilizar a palavra declarar, que é isso quem faz o STF. Para as partes, os efeitos. Em geral, os efeitos de qualquer sentença valem somente para as partes que litigam em juízo. Então, vai ser os efeitos para a parte. No momento que a sentença declarar a lei inconstitucional, controle difuso de forma incidental, então, vamos tirar essa palavra declarar para considerar, fica melhor. Todos os efeitos pretéritos atingindo a lei desde a sua edição, tornando-a nula de pleno direito e produz efeitos retroativos. Mas naquele caso, assim no controle difuso para as partes, efeitos são, regra geral, interpartes, ou seja, a decisão vai ficar limitada às partes que estão no processo, não vai se aplicar imediatamente às outras que não entraram no processo, tá? Ex tunc, ou seja, regra da nulidade, se uma lei autonormativa é inconstitucional, feita a sua afastabilidade, estamos diante de um vício congênito, ou seja, vício de nascimento, ela já nasceu inconstitucional, e aí produz em regras efeito retroativo. Em regra, porque quando nós estivermos estudando controle concentrado, vocês vão perceber que existem exceções a esse efeito retroativo. Exceções ao STF. Eu já vou trazer aqui. O STF tem admitido a técnica de modulação dos efeitos. Guarde bem esse nome, modulação dos efeitos. E ele se aplica também no controle difuso. Então, a modulação dos efeitos nós vamos trabalhar quando estivermos vendo controle concentrado. Mas o STF já disse, é possível ter modulação dos efeitos em controle difuso. Então, não vai ser a regra que sempre é retroativa. Olha só, abre aspas. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito julgado, ou seja, muda o efeito ex tunc para ex nunc. É o que nós chamamos de decisão com efeitos modulados. A exceção inter partes, sim, de controle difuso. Em relação ao efeito inter partes, a perspectiva de expansão do julgamento começa a ganhar muitos adeptos. Isso é muito bom com essas tais cláusulas que eu falei, causas, processos repetitivos. Tá? Já tem muitos adeptos que querem colocar a função interpartes como se fosse a exceção. Tá? Ou seja, um efeito erga omnes que a gente só vê naturalmente no STF. Tá? Porque a súmula vinculante, de acordo com o artigo 102, entende que o efeito erga omnes, ou seja, geral, uma decisão que repercute de forma geral os casos futuros, casos atuais, compete ao STF, somente a atuação disciplinar e política do Senado.
vai ver no controle concentrado que depois da decisão do STF, o STF manda aquilo para o Senado fazer a devida retirada da lei. No controle difuso, portanto, não havendo suspensão da lei pelo Senado Federal, a lei continua válida, né? Tornando nulo somente naquele caso concreto. Ou seja, se vier uma outra situação, a lei continua em vigor. O que você decidiu no controle difuso é que naquela situação em especial, a lei não se aplica. Naquela situação isolada não se aplica. Então, no controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo incidental e se caracteriza como questão prejudicial. Tá? Ou seja, se julga ser precedente e procedente pedido formulado de inconstitucionalidade, uma lei ou ato normativo. A inconstitucionalidade, nesse caso, do controle difuso, não é o pedido, mas a causa de pedido. Isso é interessante. A sentença a ser proferida, o dispositivo contém a resposta ao julgamento, a análise da constitucionalidade dá-se na fundamentação. Tá? Por quê? Porque você não pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade sem ser no STF, declarar a lei ou ato normativo inconstitucional. Mas você pode, dentro de um processo discutindo algo, arguir a inconstitucionalidade de preceito ou norma. Por outro lado, no controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo principal. Por quê? Porque a declaração de inconstitucionalidade é o objeto principal da ação. É a ação que você quer debater, é a ação que você quer discutir, é a ação que teve a violação da lei constitucional. Por exemplo, uma lei que cria cargo sem a observância do concurso público, que é uma regra do artigo 37, 6º, então é um ato inconstitucional. Tá? E aí nós temos, por exemplo, o ponto de vista do ministro Marco Aurélio. Ele diz: não admite a tese da mutação constitucional. Entende que, para afastar a atribuição que foi dada pelo Constituinte originário ao Senado Federal, é o Senado que vai afastar a lei, seria, segundo Marco Aurélio, uma necessidade de uma PEC e uma emenda constitucional, não de simples atuação do STF. Tá? A atuação do Senado Federal caracteriza provimento constitutivo de suspensão da execução da lei em todo o território nacional e não meramente declaratório. Lembre-se, o STF declara a inconstitucionalidade. O Senado decide retirar a lei. Aqui não há essa interferência dos poderes, tá? Porque a lei tem que ser alterada e revogada pelo Senado, não pelo STF. O STF declara: olha, Senado Federal, essa lei é inconstitucional. E aí tem a parte que o Senado Federal tem que fazer. Tá? Ainda diz, tá? Que o artigo 52.10 não foi formalmente votada por não ter sido levantada como questão de ordem. Assim, a proposta se atribuiu o efeito erga omnes e vinculante se mostrava extremamente delicado. Ainda continua a ser julgado. Ainda não admitia a proposta de mutação. As hipóteses de efeito vinculante foram revistas pela emenda 45. Introduziu a súmula vinculante, instrumento de repercussão geral. Assim, não pode o STF alterar o sentido da Constituição Federal, porque se ele faz isso, está legislando. Então, veja, senhores, que no controle você decide, no controle difuso, pela aplicação ou não, em caso concreto daquela norma, por entender que se é constitucional ou não. Mas quem faz a declaração de inconstitucionalidade na norma é o STF por questões constitucionais. Quem faz a suspensão e o afastamento da norma do sistema do ordenamento jurídico é o Senado. Porque se o STF fizesse isso, seria ali uma confusão de competências. O STF não pode legislar. E retirar uma norma, revogá-la ou modificá-la, isso é competência do legislativo, porque é legislar, revogar, derrogar, alterar, criar, excluir, são competências do legislativo. Ok? Já o Gilmar Mendes, ele apoia essa mutação
Ele diz que o controle difuso e concentrado já está muito parecido. Tá? Então, ele possibilita que, em sede de controle difuso, Gilmar Mendes defende que sim, pode ser declarada inconstitucionalidade, ainda mais nas causas repetitivas, para que não chegue a folga o STF. Né? Ou seja, dessa maneira, Gilmar Mendes sugere que a leitura do artigo que fala do controle difuso seria: a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de constitucionalidade para que ele faça a publicação intensificando a publicidade. O efeito erga omnes e vinculante decorre de decisão judicial. Tá? Na visão de Gilmar Mendes, e já tem ganhado adeptos. É bem interessante. Ok. E onde cabe, tá, essa reclamação constitucional que o CPC traz no seu artigo 2015, da reclamação constitucional? Diz o artigo 988. Vou ler. Caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, e nós teremos umas possibilidades. Primeiro, preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade das suas decisões, claro. Tá? Quando elas não estão sendo respeitadas, cabe reclamação ao Ministério Público ou à parte interessada. 2. Garantir a observância da tese jurídica fixada em enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Ótimo. Terceira, garantir a observância da tese jurídica afirmada em acórdão proferido em julgamento de incidentes de resoluções e demandas repetitivas, as famosas IRDR, ou de incidentes de assunção de competência. Também é uma possibilidade. 4. Garantir a observância de tese jurídica extraída de órgão de recurso extraordinário, com repercussão geral. Né? E aí nós temos, ou proferidas em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo, quando esgotadas as instâncias ordinárias. Só será cabível, uma observação, o controle difuso em sede de ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade pela via difusa de quaisquer leis ou atos do poder público. Ou seja, em uma ação civil pública você pode arguir, sim, fazer uma arguição de constitucionalidade. Desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial indispensável à revisão do litígio principal. Tá? A ação civil pública não pode ser ajuizada como ação direta de constitucionalidade, claro. Não pode. Se você quer arguir a constitucionalidade de um ato, você tem uma ação própria para isso. Muitas pessoas estavam usando a ação civil pública para arguir a constitucionalidade do ato, e na verdade não. A ação civil pública não tem essa natureza de decidir sobre constitucionalidade ou não. Mas, no entanto, sendo os efeitos da declaração reduzidos somente às partes, ou seja, sem aquela amplitude erga omnes, e tratando de ação ajuizada entre as partes contratantes na percepção do bem jurídico concreto, individual e perfeitamente definido de ordem patrimonial, objetivo tanto que jamais poderia ser alcançado pelo reclamado em sede de controle abstrato do ato, aí sim seria possível controle difuso em sede de ação civil pública. Exceção. Tá? Então decorem essa exceção de controle difuso para decisão, tá? Com amplitude. Ok. Essas foram as minhas considerações com relação... Volta para o lugar. Com relação ao controle difuso. Lembrando que existem as regras com as suas diversas exceções. Espero que vocês tenham absorvido quais são essas exceções, quais são essas regras. Lembrando que, via de regra, a decisão do controle difuso ele é pela não aplicação em caso concreto, e o controle concentrado é que declara ou não a inconstitucionalidade do ato, lei, do poder público, ato normativo. Lembrando que ainda tem a participação do Senado Federal, que nós vamos ver na próxima aula, quando estivermos falando sobre controle concentrado, qual é o papel do Senado Federal nesse controle
concentrado de condicionalidades. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. A gente se vê. Até a próxima aula.